respondeu: por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhe submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. Que Deus se diga nos abençoar com o que lemos aqui na sua santa e bendita palavra. Vamos fazer oração. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua presença conosco aqui nesta noite. Queremos te agradecer, Senhor, pelo teu povo que está reunido aqui nesta casa. Queremos agradecer pelos queridos que estão nos assistindo, nos ouvindo e nos vendo através do YouTube e do Facebook. Queremos te agradecer por tudo, pedimos a tua bênção para este momento que nós iremos expor a tua palavra. Dá-nos graça abundante para que possamos ser objetivos, ó Deus, para que eu possa entregar aquilo que tu já falaste no meu coração ao teu povo. Nos abençoe nesta reunião, através da ministração desta palavra. Assim nós oramos, suplicamos, com gratidão em nome de Jesus. Amém. Queridos, o título seria assim: uma atitude exemplar de um adolescente para a igreja cristã. Segundo o texto lido, deixa eu fazer uma espécie de digressão para que vocês possam ser contextualizados aqui nesta mensagem. Em Israel, na época, estava ainda construído o templo de Salomão, agora embelezado por Herodes, porque o templo começa a questão cultural em Israel, digamos assim, num local estabelecido por Deus, quando foi construído o tabernáculo no Sinai. Diz a Bíblia que quando o tabernáculo foi construído e foi inaugurado, a glória de Deus encheu aquele santuário. Diga amém. A Shekinah de Deus, né? Lá na frente, Salomão constrói agora uma estrutura física na cidade de Jerusalém, a cidade do grande rei. E quando Salomão inaugurou aquele santuário, muito bonito, por sinal, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, quando ele inaugurou, a glória de Deus encheu o santuário também, a Shekinah de Deus. Lá na frente, o santuário foi destruído por Nabucodonosor, foi reconstruído por Zorobabel, só que a reconstrução do templo por Zorobabel não foi da grandiosidade da primeira casa construída, mas tem uma promessa no livro de Malaquias dizendo o seguinte: a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Muito bem, então esse templo que Jesus adentrou nele com a idade de 12 anos, eu queria aqui fazer uma informação interessante. A maioridade judaica era 13 anos de idade. 13 anos, havia uma cerimônia e o jovem, o sexo masculino, ele era declarado filho da lei, e agora responsabilizado para cumprir a lei. Dizem os estudiosos que os rabinos da época já admitiam a possibilidade de um adolescente de 12 anos, como fosse assim uma espécie de iniciante, ou se preparando para a maioridade, que seria com 13 anos de idade. Eu me lembrei que eu vi a irmã Francisca, se alegrando diante do Senhor por Igor, ter sido lá separado para o ministério de mídia na igreja lá nos Estados Unidos. Aliás, foi muito bom para Janiela ali, e para o Romeu, e para a família ali nos Estados Unidos, que eles foram, eu diria, recentemente. Muito bem, então, com 12 anos de idade, irmãos, Jesus foi com seus pais para uma festa israelita chamada Festa da Páscoa. Aqui também precisa de uma informação. Veja bem, segundo a religião judaica, 3 festas eram de caráter nacional. Ou seja, todo judeu do sexo masculino era obrigado a subir a Jerusalém para adorar o Senhor ali no santuário. Era a festa dos pães asmos, a festa do Pentecoste e a festa dos tabernáculos. A Páscoa, que era uma festividade também instituída,
por ocasião da libertação do povo de Israel do Egito, ficou agora inserida na festa dos pães asmos, no primeiro dia. Então, no primeiro dia dos pães asmos, celebrava-se a festa da Páscoa. Foi para esta festa que os pais de Jesus, José e Maria, não sabemos se os outros irmãos estavam ali, ou talvez não tivessem nascido ainda, não sabemos. O fato é que o texto ele foca o adolescente, o Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Então diz a palavra, irmãos, que eles subiram a Jerusalém conforme o costume, quer dizer, era um casal piedoso, né? Um casal que tinha interesse com as coisas de Deus, era um judeu, uma judia, pai e mãe, os filhos eram judeus também, evidentemente, e eles observavam rigorosamente a prescrição dada por Deus para todo israelita, para todos aqueles que faziam parte do povo de Deus, né? Muito bem, a festa durava, cada uma dessas festas que eu citei, 7 dias, era uma semana. Imagina os irmãos, a romaria que se fazia para a cidade de Jerusalém. A cidade vivia abarrotada de pessoas nessa época, porque vinha gente de toda a Judéia, Samaria, Galiléia e até prosélitos também iam para a cidade de Jerusalém. Lembre-se que no dia de Pentecoste, quando Pedro anuncia a palavra do Senhor, 3.000 almas aproximadamente aceitaram o Evangelho, e ali é descrito a quantidade de pessoas, de diversos países estavam ali representados com aquelas pessoas que aceitaram a Cristo. Muito bem, então o que acontece? Terminaram os 7 dias, regressaram para Nazaré, onde eles moravam, e esqueceram de Jesus. Como o Valdemar falou muito bem na pré-eleção dele, eles pensavam que talvez estivesse com um grupo da frente ou com um grupo de trás, e ninguém, a família não se preocupou, né, com o adolescente. Daqui a pouco viu que realmente ele não estava no meio dele e ficaram apavorados. Só um parênteses, uma vez eu me perdi de junho no comércio, pensa a angústia que eu senti, foi a primeira vez que eu fiquei angustiado na vida. Andando com ele no comércio, ele desapareceu, pronto, e eu, cadê? E eu para cima e para baixo correndo, ele estava chorando na loja. Bendito seja o nome do Senhor, né? Mas, pois é, então, irmãos, o casal aflito volta para Jerusalém para procurá-lo. E o texto diz, depois de 3 dias, encontraram Jesus aonde, irmãos? No santuário. No santuário. E olha o que a palavra de Deus diz, que lá porque veja bem, o santuário, é bom também a gente, Jesus não era levita, Jesus não era da tribo de Levi, não era sacerdote, então ele não tinha o direito legal de entrar no lugar, digamos assim, santo, e muito menos no santo dos santos. O que é que acontecia lá em Jerusalém? Nós temos o santuário, que tinha 3 compartimentos, digamos assim, o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. E eles, a construção que eles fizeram, eles começaram a colocar, digamos assim, adendos, né? Complementos, e foram ampliando, porque ali estavam as ofertas, ali estavam os sacerdotes, muitos deles do turno ficavam ali dormindo, tal, para poder ser os levitas, que eles vinham de cidades distantes para servir o Senhor no santuário. E o fato é que na época tinha alpendres. Então, veja bem, porque aqui nós vemos Jesus assentado ouvindo os doutores. Não podia ser nem no lugar santo, porque é um lugar de oferecer sacrifício ao Senhor, e muito menos no santo dos santos, e o átrio era um lugar onde se sacrificavam os holocaustos ao Senhor. Mas tinha os alpendres, onde os mestres se reuniam com os seus discípulos, para quem quisesse aprender, e eles ministravam ali a palavra do Senhor. Isso vai se ver que daqui a pouco eu vou falar sobre isso aqui. Muito bem, aí diz o texto aqui, 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, está falando de sacerdote, falando de doutores, os mestres de Israel, que subiam o santuário, mas para os alpendres ali, para ministrar a palavra, e não para fazer algum sacrifício ao Senhor lá no altar do holocausto, porque ele é privativo dos sacerdotes, consagrados para essa finalidade. Aí diz a Bíblia, irmãos, que ele estava sentado no meio dos doutores, e ouvindo-os e interrogando-os.
Aí diz o texto, né? Todos que ouviam se maravilhavam e da sua inteligência e das suas respostas. Aí diz a palavra aqui que os pais, quando ouviram, ficaram maravilhados, e a mãe disse, achei até interessante aqui, porque Maria tomava a iniciativa. Poderia ser José, meu filho, disse a ela, quem fala para ele. E sua mãe lhe disse, filho, por que fizeste isso conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Aí vem a resposta de Jesus, porque me procuráveis, não sabeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Então, compreenderam, eles não entenderam a palavra, mas desceu depois com eles para Nazaré, era-lhe submisso, sua mãe, porém, guardava as coisas do coração. Muito bem, agora já falei sobre uma série de coisas aqui, mas eu queria, irmãos, olha, pensar nesse exemplo que é deixado para a igreja nesse adolescente. Vamos levar o nosso adolescente a sério. Veja bem, é isso que eu queria, irmãos. Veja bem, o que é que, digamos, que Jesus entendia, mesmo naquela faixa etária da sua vida, 12 anos de idade, em relação às coisas de Deus, ao santuário. Porque às vezes nós esquecemos, irmãos, de que nós estamos envolvidos num reino espiritual. Quer você queira, quer não, quer você compreenda, quer não, quer você esteja vendo, quer não, existe algo maior do que você possa imaginar, revelado na palavra do Senhor. Então, a primeira coisa que eu lhe digo é o seguinte: Jesus com certeza considerava o templo o lugar da adoração a Deus na antiga dispensação. Vou repetir. Jesus com certeza, entre vírgula, Isabel, considerava o templo o lugar da adoração a Deus na antiga dispensação. Olha, veja o que a Bíblia diz lá, só para corroborar essa ideia minha aqui. 3 vezes ao ano, diz Deuteronômio capítulo 16, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor, teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, na festa das semanas, ou Pentecostes, e na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Aí continua a palavra, Êxodo 12, 17, guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque neste dia tirei vossas hostes da terra do Egito, porquanto guardareis este dia nas vossas gerações, por estatuto perpétuo. E aqui tem outros textos que não vai dar tempo considerar para os irmãos. Então veja bem, irmãos, então, antigamente, na antiguidade judaica, o povo adorava no santuário que Deus mandara que fosse construído para ser oferecido a ele o culto ao Senhor. E é importante a gente entender que a valorização do santuário, irmãos, aos olhos da lei, aos olhos de Deus, aos olhos do povo de Israel, não era a sua beleza arquitetônica. O santuário, irmãos, tinha as paredes de ouro, era coisa muito fabulosa, coisa extraordinária. O santuário acanhado que foram reconstruídos por Zorobabel, foram embelezados por Herodes o Grande. Lembre-se que os discípulos disseram, Senhor, vede essas pedras, como maravilhoso. Jesus disse que não ficará pedra sobre pedra aqui. Então, era algo muito importante, mas não era isso que atraía a atenção daquele adolescente para se locomover à casa do Senhor para adorar a Deus. Era justamente a Shekinah de Deus, a presença de Deus no meio do santuário, irmãos. Porque Deus tinha determinado estar com o seu povo quando ele se ajuntasse para celebrar o Senhor. Aí eu queria aqui fazer uma ponte, porque isso era na antiga dispensação. Na nova dispensação, o tabernáculo do Senhor, o santuário de Deus é a igreja. Diga amém, irmão. É o povo reunido para celebrar o Senhor. Olha o que o Salvador diz, falando à mulher samaritana. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, no caso Samaria, que tem um santuário rival ao santuário de Jerusalém,
nem em Jerusalém, né, adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os que o adorem, seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Irmãos, preste bem atenção. No seu programa estabelecido por Deus na nova aliança, porque a aliança antiga passou, já caducou, aquele santuário não existe mais, nem ninguém é obrigado a adorar mais o Senhor em Jerusalém. Eu estive em Jerusalém, só tem lá um pedaço do Muro das Lamentações, não tem mais nada. O lugar onde era o templo é uma mesquita muçulmana, o Domo da Rocha. Mas para Deus, na aliança, nova aliança, é a igreja reunida, estabelecida para cultuar ao Senhor. O que levou Jesus a se entusiasmar tanto por aquele santuário, que ali ficou a ponto de se esquecer de que tem um compromisso com a sua família, foi justamente, irmãos, a presença de Deus no meio do seu povo, no santuário, que estava escrito que seria assim, e ali ele estava observando e vendo as coisas, e também interagindo com a palavra do Senhor, que eu vou entrar daqui a pouco esclarecendo aos irmãos. Então, olha, na nova aliança, o seu corpo, o meu corpo, é santuário de Deus, bendito seja o nome do Senhor. Diga amém. Eu e você não temos de fazer dos nossos corpos o que nós queremos, porque Deus resolveu graciosamente, através do seu Espírito, habitar no coração daquela pessoa que professa a fé em Jesus Cristo. É o santuário de Deus, do Deus vivo, irmãos. E quando este povo se reúne, como eu falei, né? Aquilo que o pregador estava comentando, Francisco, que ele é vivo e ainda está por aí, como deputado federal, né? Vai falar. Né? Abram alas que o Senhor está entrando no tempo agora. Uma hora de culto já estava se desenrolando. Quer dizer, ele não tinha consciência que quando nós abrimos o culto em nome de Cristo, ele se estabelece no meio da sua igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, essa é a maior riqueza que você possa imaginar. É a Shekinah de Deus no meio da igreja, a presença do Senhor. Mas pastor, não estou sentindo, pastor, o que está acontecendo? Irmão, não depende da minha experiência, nem da minha fidelidade, nem da minha santidade, depende unicamente da fidelidade de Deus, que Ele prometeu, onde estivessem 2 ou 3 reunidos em seu nome, aí estaria Ele no meio deles, bendito seja o nome do Senhor. Acaso, disse Paulo, acaso, disse Paulo, não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes recebido da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo, bendito seja o nome do Senhor. Então você é uma pessoa especial, diga amém, querido. Porque em você habita o Espírito de Deus, você tornou-se um santuário, e é aí que Deus é adorado. Amém? Mas pastor, quando é que ocorre isso? É no dia da sua conversão a Cristo, irmão. Olha o que a palavra de Deus diz. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Olha o que Paulo diz escrevendo aos Efésios. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Quem crê em mim, disse Jesus, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso disse ele com respeito ao Espírito Santo
que haviam de receber os que nele crescem, bendito seja Deus por isso. Então, quando Cristo entra no coração da pessoa, há uma transformação, diga amém, há uma mudança. Esse corpo agora, ele é purificado pelo poder do sangue do Cordeiro, ele torna-se agora um santuário do Deus vivo, louvado seja o nome do Senhor. Evidentemente que isso é um mistério de Deus. Imagina esse Deus que é infinito, transcendente, imensurável, resolveu graciosamente habitar num pobre, miserável pecador, salvo pela graça. Mas é o que a palavra de Deus nos revela. Mas não é só isso. Como eu falei, além da habitação individual, tem a habitação corporativa, ou seja, o Senhor resolveu graciosamente habitar no meio da sua igreja, louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu ler o texto aqui. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus destruirá, porque o santuário de Deus que sou vós é santo. Aí continua a palavra de Deus aqui. Diz, irmãos, que o Espírito que em vós habita tem ciúme, etc. Olha o texto aqui de São João. Eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, a fim de que fique convosco para sempre o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque habita convosco. Quer dizer, no meio do seu povo. Diga amém. E estará em vós, que é dentro de vós. Então, irmão, o que eu queria dizer com isso? Queria dizer o seguinte, olha, é que a igreja, as suas reuniões, são coisas importantes aos olhos de Deus. Você não tem o direito, você não tem de faltar às reuniões da igreja, a não ser que você possa justificar isso diante do Senhor, irmãos. Quem estava aqui na EBD nessa manhã ouviu isso através do pastor Walter ministrando a palavra do Senhor. Porque é neste lugar, irmão, não é necessariamente nessas paredes, é quando a igreja se reúne que Deus se manifesta, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Ministra num coração, ministra no outro, cura um, cura outro, transforma outro, e assim ela faz na obra que só Ele pode fazer, bendito seja Deus por isso. Então não perca as reuniões da igreja, pelo amor de Deus, não perca. Por quê? Porque para Jesus, lá no santuário, ele adolescente, era um lugar precioso, porque ali Deus estava sendo o quê? Adorado, diga amém, celebrado, bendito seja o nome do Senhor. A segunda coisa, irmãos, eu queria compartilhar com vocês, é que Jesus, com certeza, a expressão entre vírgula, né, Isabel? Jesus, vírgula, com certeza, considerava o templo como um lugar onde se podia aprender da palavra de Deus, irmãos. Evidentemente que nos átrios, né, porque no lugar santo não era para lugar para estudar a Bíblia. Nem no átrio, e muito menos no Santo dos Santos, ele ofereceu um sacrifício ao Senhor. No átrio ainda se lia a Escritura, mas nos alpendres, ali se estudava, se aprendia a palavra do Senhor. Por isso Jesus estava ali, no meio dos mestres. Em torno de quê? Da palavra do Senhor, irmãos. Meu Deus do céu, quantos crentes esse livro está fechado na vida dele, irmãos. Não lê em casa, não vem para a igreja, não se... Meu Deus, onde é que a gente vai viver uma vida cristã sadia, irmãos? A Bíblia é a palavra de Deus. Tudo que Deus queria que você conhecesse acerca do seu ser, o seu caráter, os seus atributos e a sua vontade, está revelado na palavra de Deus. É por isso que Jesus corria para a palavra, onde a palavra estivesse sendo estudada. Ele é adolescente, e eu fiquei pensando muito essa semana, esses 15 dias, neste texto, e observar que nem em Nazaré, onde Jesus foi criado, tinha uma sinagoga. A sinagoga é um lugar como se fosse uma igreja protestante. Os judeus se reuniam, a partir de 10 homens, 10 do sexo masculino, né, organizavam uma sinagoga. Quando se tinha recurso, construía um local, uma estrutura física, e ali o povo se reunia. Eu fui, inclusive em Jerusalém, entrei numa sinagoga. O que é que se fazia lá? Louvava-se a Deus, entoava-se hino ao Senhor, lia-se as Escrituras, explicava-se as Escrituras e fazia as orações, irmãos. É o que nós fazemos na igreja protestante, queridos.
O culto, ele tem que estar centrado na palavra, irmão. Porque esta palavra, ela é viva e eficaz. É ela que vai gerar a vida no seu coração. Não é a minha inteligência, a minha habilidade, isso que eu não tenho, mas é o poder da palavra. O Senhor disse ao profeta Jeremias: não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha. Você precisa se interessar pela EBD da igreja. Nós estudamos a palavra do Senhor. Não pode deixar de vir para os cultos de oração, porque ali se estuda a palavra do Senhor. Precisamos voltar, irmãos. Hoje o presbítero Demetrio estava falando que antes da pandemia nós tínhamos 100, 120 pessoas aqui na EBD. Veio a pandemia, desarrumou a igreja todinha, e a gente agora está juntando os cacos da igreja. E você precisa entender que você tem um compromisso com Deus e com a sua palavra. Diga amém. Que Jesus tinha, viu? E um adolescente, viu? E a gente está com fastio da palavra do Senhor para tristeza e ruína nossa, porque nós precisamos voltar, diga amém, irmãos, a se interessar pelas coisas de Deus. Aquele adolescente estava tão embevecido com a palavra que esqueceu da família. 3 dias, irmão. Quando os pais voltaram apavorados para Jerusalém, encontraram aonde? Num parque de diversão, num anfiteatro, porque tinha anfiteatro lá em Jerusalém. Era um lugar onde tinha arquibancada, sabe? Eu estive lá, Murilo, em algumas cidades israelitas antigas, né? E lá tinha um anfiteatro, tinha os assentos, tudo de pedra, né? De uma maneira tal, interessante que lá não tinha isso aqui, né? Isso aqui que eu estou falando, né? Então a acústica era muito interessante. Ele falou um negócio, irmão, que você estivesse lá no meio, o pessoal da arquibancada ouvia tudinho que estava dizendo. Era uma maneira interessante que ele aproveitava, sei lá, o vento, não sei como era, para poder a palavra ter alcançado todo mundo. Então, pois é. Então, irmão, Jesus, ele tinha interesse na palavra de Deus. Deixa eu ler alguma coisa aqui. Olha o que o salmista disse no Salmo 27. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Não é só pedir não, viu, irmão? É buscar. O que é que ele pediu? Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e aprender no seu templo. Não era somente para contemplar as belezas de Deus, mas também de aprender. E se aprende através da palavra, irmãos. Aí continua aqui outro texto. Olha o que Deus disse a Jeremias: assim diz o Senhor, põe-te no átrio da casa do Senhor. O átrio era o primeiro compartimento lá da casa do templo. E dize a toda a cidade de Judá que venha adorar a casa do Senhor todas as palavras que eu te mando lhes diga. Não omita nenhuma palavra sequer. Então, querido, valorize mais esses momentos da igreja, quando ela se reúne para estudar a palavra do Senhor. Disse Paulo: toda a escritura é inspirada por Deus, toda ela, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Temos assim, tanto mais confirmado a palavra profética, fazer bens em atendê-la, como a candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie a estrela da alva, nasça em vosso coração, sabendo primeiramente que nenhuma profecia da Escritura provém de particular interpretação ou elucidação, porque nunca jamais, redundante, né? Qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, os homens santos de Deus falaram da parte de Deus, ouvido pelo Espírito Santo. Então você tem um tesouro, irmão, em suas mãos, a palavra de Deus. Vamos, irmãos, reservar um tempinho de nossa vida para ler a palavra do Senhor. Amém? Essa palavra que é Espírito, que é vida, que é uma espada bigúmea, que penetra até o íntimo do coração do ser humano
que discerne as coisas, dá orientação à vida cristã, irmãos. Mas eu sei que esta palavra, em muitos lares de nossa igreja, está fechada. Há uma experiência muito interessante na vida de Israel, quando o templo estava desprezado, as paredes, o reboco caindo, uma série de coisas lá, e o grande rei Josias resolveu fazer uma reforma no santuário. Aí diz a Bíblia que daqui a pouco chega um cidadão lá, correndo com alegria, achamos a Escritura, que era papel do rei de Israel ter um traslado diante de si, consigo, que era o sacerdote de Israel tinha que ter consigo a palavra de Deus. Aí estava lá, acharam por acaso no santuário, numa reforma que fizeram, achamos as Escrituras, aí foram ler, meu Deus do céu, aí já proclamou-se um jejum, foi um rebu tão grande no meio do povo de Deus, porque descobriram a palavra. Quem sabe se não vai acontecer na sua vida se você começar a ler a palavra. Diga amém? Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele, o homem justo que faz isso, né, é como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no devido tempo, as folhagens não murcham, a folhagem não murcha, e tudo quanto ele fizer será bem sucedido ou prosperará. Amém? Olha que declaração: quanto amo a tua lei, Senhor, é a minha meditação todo dia. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. E ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos, indo para Nazaré, onde fora criado. Entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, levantou-se para ler a palavra do Senhor. Aquela profecia maravilhosa de Isaías. Jesus, com certeza, terceiro item, considerava o templo como oportunidade de um congraçamento do povo de Deus. As demais dependências do templo, exceto lugares de adoração privativos aos sacerdotes. Preste atenção. Hoje nós, na EBD, pela manhã, evidentemente, o pastor Walter começou a ministrar sobre essa questão da comunhão da igreja, né? Momento que a igreja se reúne para adorar o Senhor, depois para ter aquele momentozinho gostoso de irmãos em Cristo. E eu fiquei entusiasmado e maravilhado com aquela declaração, e que a gente está conhecida a palavra do Senhor. Então, veja bem, as festas de Israel, irmãos, as festas de israelitas, elas tinham uma finalidade, elas tinham um objetivo, dentre eles era justamente deixa eu ler aqui para vocês, presta atenção, três objetivos. Primeiro, político, manter a nação unida por meio de convocações regulares. Segundo, social, renovar a amizade nas festas da colheita. Quais? Primícias e Pentecostes. Religioso, adorar a Deus, o Deus da aliança, e lembrar o relacionamento com Ele baseado nessa mesma aliança. Ou seja, esse momento que nós nos reunimos não tem nada igual comparado a isso, irmão. Crente em carreira solo, isso não existe, não é propósito de Deus. Não é propósito de você ficar em casa quando a igreja está reunida, não, meu querido. Deus ordena que você se reúna com seus irmãos, é a ordem dele, não é minha não, irmão. Para nós nos aproximarmos mais uns dos outros, isso é comunhão, queridos. Pense como eu estou gostando desse cafezinho que começou na igreja. Porque o momentozinho que a gente vai conversar, mesmo que seja amenidade, mas é um momento importante na vida da igreja, irmãos. Jesus estava ali conversando com aqueles homens, uma intimidade. Olha um menino de 12 anos falando com um velho barbado com 60 anos de idade, ouvindo, perguntando, interessado nas coisas de Deus. Era um momento de confraternização também, né? Essa era a finalidade, irmãos.
A palavra de Deus é bem clara, que o povo se reúna para a comunhão, para congraçamento. Vamos ter daqui a pouco uma sopinha, né? Você parar um pouquinho, no lugar de sair daqui feito nas carreiras para casa, para um pouquinho, vai para cá, conversar com a gente. Começamos o culto às 5, para terminar às 7, um pouquinho, porque hoje tem a ceia, né? A gente passa um pouquinho conversando, trocando ideias. Olha, irmãos, como isso é precioso, irmão. Aí Deus agora... A pandemia veio e separou todo mundo, está juntando novamente, mas Deus colocou a igreja na tua casa. Na tua casa, irmão. E você tem recurso, tem um smartphone de última geração, tem linha de internet, tem tempo, mas você despreza aquele momento que a igreja se reúne, aquele grupo de mulheres, para orar ao Senhor, para louvar ao Senhor, para estudar a palavra de Deus, irmãos. Os homens da igreja também, os oficiais da igreja, a mocidade também. Não despreze não, pelo amor de Deus. A menos que você possa justificar diante do Senhor, aí é outra coisa. Você estando em casa, e eu sei que você está em casa, ou suspeito, se uns trabalham, aí é outra coisa. A carapuça não vai para quem tem compromisso, que não pode fazer, mas vai para quem tem condição e não está participando, irmãos. Como é que você quer se confraternizar com seus irmãos, contar os seus problemas, as suas dificuldades, para a gente orar por ele? Me diga! Aproveite. Jesus aproveitava. Ia com os pais para Jerusalém. Podia estar jogando bola lá em Nazaré. Não, pai, não pode ficar aqui batendo na bolinha, não. Eu vou com meus pais. Pois é, irmãos, vamos lá. Então precisamos, nós somos um corpo, uma família, irmãos. A família não é minha, é de Deus. Eu já disse aos irmãos, mas muito eu sei que entra por aqui, sai por aqui, eu sei disso. Vou repetir, os laços que nos unem são mais fortes do que os laços que unem você, a sua família natural, saiba disso. Foi Jesus que disse. Mestre, está aí tua mãe, teus irmãos, tua mãe e teus irmãos querem falar contigo. Ele disse, quem é minha mãe, meus irmãos? Senão aqueles que ouvem e obedecem a palavra de Deus. Então a relação é outra, irmão, é no Espírito, é um povo que é uma família, é um corpo místico de Cristo, irmãos. E a gente... Eu teria cuidado, viu? Estou ameaçando ninguém não, porque eu não tenho outras autoridades, mas Deus está vendo o seu coração. Conhece você mais do que você possa imaginar. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem somos, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Alegrei-me quando me disseram, disse o salmista, vamos à casa do Senhor. Diga amém. Como é bom e agradável viver unidos os irmãos. Juntos andarmos, disse o salmista, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. E por aí vai. Tem outros textos que falam sobre esta relação tão preciosa que nós temos em Cristo. Vamos aproveitar e valorizar e incentivar isso aí. Para terminar bem rapidinho aqui, Jesus com certeza considerava que a submissão de um filho a seus pais era um mandamento divino. Está escrito. E desceu com eles para Nazaré e era-lhe submisso. Quando ele, digamos assim, entre aspas, desobedeceu, ficou lá, mas ele disse a razão à sua mãe. E perguntou a ela, não competia que eu cuidasse dos negócios do meu pai? Já pensou uma declaração dessa? Maria não entendeu, mas guardou no coração, porque ela já tinha experiência profunda com Deus no passado. Então, nessa linha de pensamento, aquele adolescente sabia que obedecer pai e mãe era um mandamento divino. Honra a teu pai e a tua mãe,
para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Interessante aqui, não sei se vocês já leram, para terminar, se tivesse um filho rebelde no meio da família, quanto mais rebelde, que não obedece à voz de seu pai e de sua mãe, e ainda castigado não lhes dá ouvidos, aí que é complicado. Seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade, à sua porta, e lhes dirão: esse nosso filho é rebelde quanto mais, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Aí veja o que diz a Bíblia, que terrível a sentença. Então todo o povo da sua cidade o apedrejarão até que morra, diz a Bíblia. Assim eliminarás o mal do meio de ti, todo Israel ouvirá e temerá. Pois, irmãos, entenderem como essa relação de pai e filhos, filhos e pais é preciosa aos olhos do Senhor, a ponto de o mandamento está bem claro, e Jesus, que ele tinha consciência, já acredito, do seu messianismo, mas era submisso ao seu pai e à sua mamãe, até o dia que ele saiu para os 13 anos que já davam independência, né? E daí por diante ele, 30 anos, se apresenta para fazer a obra do Senhor. Tá bom, querido? Então eu vou encerrar aqui e vou dizer o seguinte: o reino de Deus é prioridade na vida de todo aquele que professa a fé em Jesus Cristo. Inclusive é um mandamento do Senhor: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas essas coisas serão acrescentadas. O Senhor Jesus, mesmo quando era adolescente, tinha uma consciência de que o reino de Deus era prioridade, inclusive a obediência ao código de ética desse reino. E isto é revelado por ele a Maria, sua mãe, quando for arguído por ela sobre não ter voltado para casa com a família após a festa da Páscoa. Ele lhes respondeu: por que me procurava? Não sabias que cumpriste na casa do meu pai? Aí diz aqui: bem como a sua era sujeita aos seus pais nessa fase da vida. E desceu com ele para Nazaré e era submisso, sua mãe, porém, guardava essas coisas em todo o coração. Assim sendo, irmãos, devemos nos espelhar nele, neste adolescente, e em tudo priorizar o reino de Deus e o rei deste reino. Amém? Que Deus nos abençoe. Ufa, cansei, viu? Cansei, mas Jesus é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Então, irmãos, lembrando rapidinho, 12 anos de idade, um adolescente, tinha um interesse profundo nas coisas de Deus. Ia para o santuário, ali aproveitava para adorar a Deus, né? Estudar a palavra, aprender a palavra, e aproveitar também, né, congraçamento com seus pares, né, ali naquela oportunidade de festival. Então, que nós possamos seguir esses conselhos para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. A tua palavra escondi, no meu coração escondi, para eu não pecar contra ti, não pecar, a tua palavra escondi. Toda a igreja. A tua palavra escondi. Senhor, eu te peço em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que tu olhes para nós com olhar de misericórdia, contemple a nossa igreja, os teus filhos, as tuas filhas, que se encontram aqui no santuário, aqueles que estão nas redes sociais. Ó Deus, gere em nosso coração um profundo interesse pelas coisas de Deus, pelas coisas do céu, pelas coisas do reino do Senhor. Tenha misericórdia, nos ajude. Os sábios estão vivendo uma época de frieza espiritual, onde nós temos uma preocupação maior com o que é deste mundo, mas tenha compaixão, nos ajude, que o teu Espírito opere em nossas vidas com poder, que a gente valorize o lugar da adoração ao Senhor, valorizemos a tua palavra e em tudo cresçamos na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim nós oramos, suplicamos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Querido, nós vamos agora passar a palavra ao pastor Samuel, que ele vai celebrar conosco a ceia do Senhor, né?
Francisco, bota essa cadeirinha aqui, fica aí os três pastores aqui, e o pastor assume ali. E eu queria lembrar os irmãos que tem uma programação prevista aqui na igreja, né? Na semana que todos já conhecem, né? Mas queria lembrar que após o culto nós teremos aqui uma sopa beneficente, que eu chamo, né? R$10 o prato, com pãozinho, né, Péricles? E nós iremos participar, né? Aproveitar para jantar junto, né? Se você não tiver dinheiro em espécie, que o pastor Walter disse que hoje está muito difícil andar com dinheiro em espécie, faça um Pix. Vamos à modernidade, né? Pastor, espera aqui para cá também, Valdemar. Não, tem um kit. Esse. Espera aí. Deixa eu desligar. Eu também saúdo a igreja com a santa paz do Senhor Jesus, amém. Esse adolescente chamado Jesus, nosso Senhor, que amava Deus e amava as coisas de Deus, ele cresceu, e com ele cresceu mais ainda o amor que ele tinha por Deus e pelo seu povo, ao ponto de ele entregar a sua vida em sacrifício ali na cruz a Deus e também em favor desse povo que ele tanto amava. E a prova desse grande amor está aqui diante de nós, através desse memorial, que é a Santa Ceia do Senhor, que ele mesmo instituiu na noite da sua paixão, na noite que ele foi traído por causa de nossos pecados, né? Na noite que ele foi entregue, se deixou, né, ser preso, açoitado e depois crucificado para a nossa salvação. E nós queremos convidar para participar deste sacramento, né, deste banquete espiritual, todos os que são batizados aqui em nossa igreja, são membros da igreja e estão em comunhão com Deus e também em comunhão, né, com os amados irmãos, né, com o povo de Deus. E queremos também convidar aqueles que não fazem parte de nossa igreja